Senhor. Irmãos, nós vamos orar nessa manhã. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós oramos nessa manhã, pedindo ao Senhor que a nossa mente, nossa alma, nosso coração sejam abertos e fiquem abertos para ouvir, para entender a sua palavra. Do jeito que o Senhor abriu entendimentos dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras Sagradas, que o nosso também, nosso entendimento, seja aberto pelo Senhor para compreendermos a sua palavra. Muito obrigado nessa manhã, e eu estou certo que isso está acontecendo agora, porque a tua palavra diz que quem pede, recebe, e nós pedimos no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Evangelho de João 21 fala assim, olha, gostaria que os irmãos lessem comigo. Glória a Deus. O versículo 25, Evangelho de João 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Existem muitas coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Termina falando assim, amém. Vou ler de novo. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então nessa manhã, irmãos, há muitas coisas que Jesus fez e não foram escritas. Algumas delas, os escritores, e olha que foram um número de 4 que escreveu sobre os acontecimentos, sobre as coisas que Jesus fez. E a Bíblia diz que se fossem escritas, na época, a pessoa falou assim, olha, eu julgo que o mundo todo não caberia tantos livros que fossem escritos a respeito de tudo quanto ele fez. E eu acredito mesmo que Jesus fez coisas. Irmãos, cada lugar que Jesus passava, cada caminho que ele percorria, ali tinha cegos, tinha aleijados, tinha pessoas com diversas enfermidades, endemoniados, como nós vemos. Você pode ver que ele entrando ali em Jericó, logo tinha o Bartimeu. Quando ele passou na cidade, já tinha o Zaqueu em cima de uma árvore. E assim era o dia todo, onde ele passava, as casas onde ele chegava, pessoas abriam os telhados e faziam com que os doentes descessem quando não podia entrar pelas portas, janela cheia. Então muitas coisas Jesus fez e realmente não foram escritas. Mas o escritor, olha, Mateus registrou muitas coisas, Marcos registrou também muitas coisas. Nós vemos que Lucas registrou também bastante e João também. João aqui escreve falando que não caberia. Mas o que foi escrito é o suficiente para que eu e você acreditamos o quanto o Senhor é poderoso para realizar obras grandiosas, maravilhosas. Tudo que foi escrito já é o suficiente. Observam que um centurião chegou perto de Jesus e não queria ver muitas coisas, não queria ouvir um sermão longo, falou assim, fala uma palavra. Então para aquele homem uma palavra só era o suficiente. Então, uma palavra de Jesus é o suficiente. Uma ação que Jesus fez já é o suficiente para que eu creia, para que também você creia na palavra dele, que ele é verdadeiro. E eu queria chamar a atenção para a escola bíblica dessa manhã. Eu gostaria de pensar junto com vocês como que o Senhor resolve o impossível de maneira fácil. As coisas impossíveis, ele resolve de maneira simples, fácil.
Irmãos, olha, começou a esquentar, parece que o frio, né? A temperatura está sendo elevada outra vez, principalmente aqui na nossa cidade, que é muito quente. Então, eu posso ver que com poucas coisas, né, a gente vê que Jesus operando maravilha. Às vezes uma palavra só já é o suficiente, já traz emoção. Poucas palavras, uma mensagem não precisa ser longa, nós não precisamos suar, né, para derramar ali um grande trabalho, suar toda a camisa, para que as pessoas possam entender a palavra de Deus, o Evangelho. Eu não preciso fazer grande esforço. E agora eu fico olhando o Senhor, e nós muitas vezes fazemos esforço, suamos a camisa, desce, né, suor pelo rosto. Agora, o Senhor Deus Todo-Poderoso, para operar maravilha, Ele não sua, não faz grande esforço para falar assim, eu vou fazer isso agora. Ele não faz esforço algum. Ele resolve as coisas difíceis de maneira fácil. As coisas são impossíveis até o Senhor agir. Aquilo que nós falamos assim, isso é impossível, não tem jeito. Olha, acabou. Agora, contente, console, aceite, porque acabou. Isso é coisa humana. Isso é meu, é seu. Nós colocamos limites e temos limites. Nós vamos até aqui, daqui para lá não dá para passar. O mar vem com altas ondas, chega na praia, ele termina ali, olha, borbulhando, né? Fazendo ali espuma e volta outra vez. Então as coisas impossíveis é do homem, é humana. As coisas são difíceis até Deus agir. Quando Deus age, não tem dificuldade. Quando Deus age, não tem impossível, porque Ele não conhece isso. A impossibilidade, sabe, essa altura, sabe, chega ali e não passa, isso é do homem. Essas coisas, sabe, só vem até aqui, daqui não passa. Isso é do homem, isso é da humanidade, isso é aqui da terra. O Senhor não conhece isso. Irmão, dicionário é terreno. Ali tem tudo ali, nós encontramos tudo ali, inclusive o finito. Sabe, as coisas, o possível chega aqui, daqui para cá é impossível. E o impossível está no nosso dicionário, não de Deus. O impossível está na sua mente, no seu coração, no seu dicionário. Deus não tem esse dicionário nos céus. Lá não tem essa palavra impossível. Lá o Senhor pode todas as coisas. Ele é Deus de todas as possibilidades. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Ele pode fazer tudo. E Ele não esforça, não derrama nenhum suor para poder operar coisas que a gente fala assim, não tem jeito. Amém? E como você, né? Paulo falou assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha, ele falou todas. Ele não falou assim, eu posso algumas coisas e outras não. Você observa que nesse momento, Paulo estava falando realmente de Deus, por Deus, com Deus. Ele foi boca de Deus. Ali ele estava falando uma linguagem celestial, possibilidades, todas as coisas, possibilidades. Naquela hora era uma linguagem celestial. Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Todas as coisas, toda a grandeza de Deus, tudo que Deus é. Irmãos, eu preciso ser boca de Deus nessa manhã para você. Inclusive para mim, porque eu preciso acreditar nas coisas que eu falo, que sai da minha boca, eu preciso acreditar. Impossível é do homem. Impossibilidade
é do homem. Deus é Deus do possível, do impossível, de todas as coisas, do provável, do improvável. Deus é Deus do sim, sim. Amém. Chegou um homem e falou assim, chegou um homem leproso e falou: Senhor, se tu quiseres, olha, se o Senhor quiser. Irmãos, ele estava falando uma coisa que está no Salmo 135, versículo 6. Eu não sei se ele conhecia a palavra de Deus. O Salmo 135, versículo 6. Aquele leproso citou aquilo e falou: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E o Salmo 136 diz assim, amém, tudo que o Senhor desejou, se o Senhor quiser, se o Senhor desejar, falou o leproso. Salmo 135, 6 diz: tudo que o Senhor desejou fazer nos céus e nas profundezas, Ele fez. Aleluia! Ele faz, Ele faz, Ele continua fazendo, e Ele vai fazer, e Ele pode fazer. Eu quero falar para você de uma linguagem espiritual celestial, que vamos sair, por isso que a Bíblia fala assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas terrenas, levantai os vossos olhos para os céus. Irmãos, nós precisamos levantar os nossos olhos. Por isso que o salmista falou no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, coisa alta, 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 alta. E ele falou: meu socorro vem de lá, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você, precisamos acreditar que Deus não derrama uma gota de suor para fazer aquilo que eu falo assim, não tem jeito. É impossível. Por isso que João falou, coisa maravilhosa. Se fosse escrever tudo que ele fez, irmãos, tem coisas que eu já pensei, eu tentei imaginar. O que Jesus fez que não está escrito? O que Jesus fez que não está escrito? Será que ele fez algo maior ainda? Mas as coisas que foram escritas já são o suficiente para que eu acredite e você. Então, resolvendo o impossível de maneira fácil, sem derramar um suor, uma gota de suor, para fazer as coisas que o Senhor fez. Sabe, ele não ficou apavorado quando alguém fez uma oração: oh Senhor, ele não ficou de sobressalto, meu Deus, né? Eu digo, meu Deus, quando alguém fala assim, me ajuda, nós falamos, meu Deus. Só que ele é Deus. Então, quando alguém gritava, alguém falava, alguém pedia socorro, tranquilamente ele resolvia. Nós precisamos montar todo um esquema, toda uma logística para resolver as coisas. E Deus age de maneira tão simples, tão fácil. Oh, que maravilha, irmão. Irmã, você que me ouve agora, o que está acontecendo com você na sua vida, sua casa, sua família, é difícil? Parece difícil? Tem alguns que podem até falar assim: pastor, meu negócio lá eu acho que é impossível, não tem solução. Já ouvi algumas pessoas falando assim: para mim não tem solução. Às vezes para a vida dele, o mundo onde ele está, aonde ele entrou, o pecado foi tanto que ele fala assim: para mim não tem salvação, para mim não tem jeito. Tem. Deus pode fazer qualquer coisa. O não tem jeito é daqui, para ele tem jeito. O não é nosso, sim é dele. Impossível é nosso, possível é com ele. Ele pode fazer qualquer coisa. Então, as coisas são impossíveis até o Senhor agir. Até ele entrar em cena. Existia impossível. O Senhor agiu, acabou, ficou possível. É possível, é possível. Aleluia. Jesus disse que era difícil, ele não falou impossível. Lá em Mateus 19, o jovem rico falou assim: é difícil um rico entrar no reino dos céus. É difícil. Aí então os discípulos falaram assim: então, Senhor, então quem poderá
se salvar? Quem poderá se salvar? Então é difícil um rico entrar no reino dos céus, difícil. Ele falou assim, olha, o impossível, isso, o rico entrar no reino do céu, isso é impossível aos homens, mas a Deus todas as coisas são possíveis. Isso é impossível ao homem, a Deus todas as coisas são possíveis. Então, ao homem é impossível, a Deus todas as coisas são possíveis. Então, irmãos, olha bem, eu gostaria de ler com vocês. O Moisés, ele chegou diante de Deus e falou assim, Senhor, eu não aguento mais, não dá mais para levar esse povo está chorando, esse povo está falando contra o maná, e eles estão querendo carne, eu não dei a luz a esse povo, eu não vou, esse povo vai me apedrejar, eu não tenho carne para eles, eu não tenho como fazer isso. Deus falou assim, Moisés, tá bom, eu vou fazer duas coisas, vou te atender, você escolha 70 homens, anciãos, e eu vou tirar do seu espírito e vou colocar sobre eles. Moisés fez, e Deus tirou do espírito que estava sobre Moisés, colocou sobre aquelas pessoas, ele falou, esses 70 vão te ajudar a conduzir o rebanho, vão te ajudar na administração da minha obra. Agora, eu vou dar comida para esse povo, eu vou dar carne para esse povo. Não vai ser um dia não, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas um mês inteiro eu vou dar comida para esse povo, vou dar carne para esse povo. Eles vão comer tanto que vão passar mal, vai sair até pelas narinas. Não vou entrar em detalhe e falar o que ia acontecer, mas você sabe, quando sai até pela narina, né? Eles iam comer tanto até passar mal. Mas aí Moisés, ele usou a lógica, igual eu faria, igual você faria, ele usou a lógica. Moisés, como um hábil, né, matemático, cientista, né, ele então começou a fazer conta e falou assim, Senhor, isso é impossível. Tá? Em Números 11, não tem jeito. Senhor, o Senhor esqueceu que só homens que saíram de 20 anos para cima eram 603 mil? Então, irmãos, mais as mulheres, mais 600 mil, 1 milhão e 200, mas no mínimo 2 milhões e 400, mas e os velhos? Olha, Moisés lembrou o Senhor, Senhor, o Senhor esqueceu que são quase 3 milhões de pessoas, o Senhor está falando que vai dar carne o mês todo, comer carne 30 dias o mês todo, e outra coisa, no deserto? Onde encontraríamos tanto gado para matar, para alimentar esse povo? Onde nós conseguiríamos tantos peixes no mar para dar carne para 3 milhões de pessoas 30 dias? E Deus, como não conhece impossível, Deus que tudo pode, ele olhou para Moisés e falou assim, Moisés, você acha que meu braço está encolhido? Você acha que eu não posso fazer? É Números, capítulo 11. Eu gostaria de ler com os irmãos nessa manhã. Olha bem, palavra de Deus. Números 11, eu vou ler com vocês nessa manhã. Aleluia. Vamos lá? Olha bem, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Capítulo 11, o versículo 19, ele fala, não é um dia, mas um mês inteiro. Aí Moisés falou assim, olha, 21, Números 11, de 19 até para frente, nós vamos lendo. Versículo 21, 11, Números 11, 19, agora eu vou ler o 21. Disse Moisés, 600 mil homens de pé, é este povo no meio do qual estou. Tu tens dito, dar-lhes-ei de comer carne o mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Desculpa. Ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Olha o que Deus responde. Disse, porém, o Senhor a Moisés. Amém. Olha bem, versículo
23. As minhas mãos estão encurtadas, Moisés. Agora verás se a minha palavra há de cumprir ou não. Moisés, você acha que eu não tenho força, não tenho poder para fazer o que eu estou falando? Irmãos, se eu preciso acreditar quando você estiver orando, acredite na palavra que você diz. Há um ditado antigo que diz assim: palavra de rei não volta atrás. Se eu vou procurar falar aquilo que eu posso fazer, que eu tenho condições de fazer, eu só vou dar a minha palavra para alguém se eu tiver condições de cumprir. Deus ia falar isso com Moisés sem condições de cumprir? Se Deus falou assim, eu vou dar carne para eles comer o mês inteiro, não importava a quantidade, se era 1 milhão, 2 milhões de pessoas, 3, 10, 20, não importa, porque ele está alimentando a humanidade em toda, desde Adão e Eva, ele tem alimentado o homem todo dia. Irmão, não morreu nenhum pássaro de fome, todo dia eles levantam e tem fruto para comer, tem vermes, germes para comer, tem outros animais, tem a cadeia, não tem? De alimentação, que os animais, eles têm aquela cadeia alimentar, não falta nada. Deus é que propõe, Deus é que provê isso. Aí Moisés, então, deve ter ficado com muita vergonha por duvidar que Deus poderia, que Deus era capaz de dar carne para aquele pessoal comer o mês todo. Deus falou assim, então você vai ver se a minha palavra se cumpre ou não. Sabe como que Deus resolve? Sabe como que Deus dá carne para eles comerem um mês todo? Sabe como? Você acha que Deus teve que suar, né? Suar para derramar suor, para fazer grande esforço para resolver aquele problema? Não. Sabe como que Deus resolve? Tá aí, olha. Números 11. Agora o versículo 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial, a quase 2 côvados de altura, quase 1 metro de altura. Ficou voando ali, olha. Irmãos, um dia, olha aí, não é isso? Caminho de um dia. Um caminho de um dia, eles falavam que a pessoa andava, é possível andar 30 a 40 quilômetros levando as coisas, levando crianças, levando animais. Ele anda de 30 a 40 quilômetros. Então, de 30 a 40 quilômetros ao redor do arraial, tinha codorniz voando cerca de 1 metro de altura, quase no chão. Elas não passavam, Deus não deixava. Elas queriam levantar voo alto, Deus abaixava elas, quase 1 metro de altura. E sabe o que o povo fez? Versículo 32. Então o povo se levantou todo aquele dia e aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes, o que menos colhera 10 hómeras, e as estenderam para si ao redor do arraial. Sabe como que Deus resolveu um problema de 30 dias de carne todo dia para 3 milhões de pessoas? Com vento assim, ó. Você tem que derramar suor para fazer isso? Deus resolveu comida para 30 dias com um sopro, um vento. Deus só trouxe um vento e aquele vento veio trazendo milhares e milhões de codornizes e elas voaram baixinho. Irmãos, até criancinha de 1 ano, 2 anos podia pegar as codornizes. Aquelas criancinhas pequenininhas que estavam aprendendo a andar, olha, elas voavam quase 2 côvados de altura, 1 metro de altura. E até uma criancinha podia chegar assim, pegar na asinha da codorna e no pezinho dela e puxar, aqui mamãe, aqui papai, e passar por baixo daquela nuvem de codorna até as crianças. E eles trabalharam o dia todo pegando codorna e matando, colocando sal, colocando para secar, o dia todo, a noite toda e o dia todo.
Quem colheu pouco, colheu quase 4 toneladas de carne. 4.000 quilos de carne. Como levar carne para o deserto? Como levar carne na areia? Pois não dava para passar com animal. É difícil passar. Se fosse hoje, irmãos, não teria jeito com todos os frigoríficos que nós temos. Como levar carne? Como levar nas carretas no deserto? Como levar de avião e jogar de paraquedas? Olha que dificuldade, mas aonde arranjar tanta carne para 3 milhões de pessoas, 30 dias comendo até passar mal? Como resolver isso? Com o vento. É isso mesmo, com um vento, um sopro. Resolveu o problema. Eu e você precisamos acreditar mais em Deus. Sabe qual é o maior problema da humanidade? O grande desafio nosso, da igreja, dos cristãos, do mundo todo, é crer. Porque ler a palavra nós lemos, mas acreditar naquilo que está escrito, aí é o desafio, aí é outra coisa. Aí está a dificuldade. Por isso que o João falou, muitas coisas foram escritas que não foram, né? Os escritores não registraram. Mas as que estão escritas já é o suficiente para que eu e você creia, acredite. Sabe qual é o maior desafio da humanidade? É acreditar. Este é o maior desafio para acreditar. Nós até acreditamos em parte. Tem pessoas que falam assim, não, isso aí ficou no passado. Tem grupos religiosos que falam assim, não, isso aí Deus operava lá atrás. Hoje não. Até mesmo nos dons espirituais, tem grupos religiosos que falam assim, isso aí é lá do passado. Isso ficou com os apóstolos, morreu com os apóstolos. Hoje, não. Olha, Deus mudou. Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo. Aquilo que é o mesmo é porque não sofre variação. Não se deteriora, não muda, não a ferrugem, o tempo não age sobre aquilo, não tem uma ação efetiva, então ele não muda. Se ele não mudou, por que não pode fazer? A impossibilidade é do homem. Somos nós que falamos, Deus não pode, não vai acontecer, não vai fazer. Ah não, isso sim, ele até fez lá. Mas por que hoje não? Então a maior dificuldade, o grande desafio da igreja é acreditar na possibilidade que Deus pode. O apóstolo Paulo chegou a essa conclusão, eu posso todas as coisas nele, naquele, porque ele, naquele, não tem dificuldade, não tem possibilidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então em Cristo eu posso tudo, sem Cristo nada. Jesus falou em Evangelho de João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Você não pode nada, mas ele pode tudo. Ele pode tudo, todas as coisas são possíveis. Aleluia. Toda autoridade foi me entregue nos céus e na terra. Toda autoridade, ele pode fazer qualquer coisa. E nessa manhã, então ele resolveu o problema da alimentação para 3 milhões de pessoas comendo carne todo dia. Hoje a gente fala assim, no domingo tem que ter uma carninha, né? No domingo. Mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ele falou assim, vai comer todos os dias. E ele resolveu assim, que Deus sopre sobre a sua vida. Que Deus sopre sobre a sua família.
que o Senhor venha soprar sobre a igreja. Por isso que no dia de Pentecostes, Atos 2, e veio um som veemente, impetuoso, como de um grande vento, e encheu toda a casa, e sobre a cabeça de cada um foram repartidas línguas como de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo e profetizaram, magnificaram ao Senhor. Um sopro veio, aleluia, aleluia. Resolveu o problema da igreja. A igreja saiu dali forte, poderosa, operando sinais e maravilhas com o sopro de Deus. Deus resolve as coisas de maneira simples, resolvendo o impossível da forma mais fácil, resolvendo o impossível da maneira mais fácil, usando a própria natureza para resolver o problema humano, aleluia. O Senhor usou a natureza, o vento, resolveu o problema aqui da terra. Olha bem, o vento que está circulando aí o dia todo, ele resolveu o problema daqui da terra com aquilo que circula a terra. Aleluia. Precisamos do sopro de Deus para poder pregar. Precisamos do sopro de Deus para poder viver uma vida vitoriosa. Precisamos do sopro de Deus para que a minha família possa ser abençoada. Eu preciso do mover de Deus na minha casa, na minha família, lá no meu trabalho. Preciso do sopro de Deus lá no meu trabalho. Preciso do sopro de Deus lá no meu empreendimento, lá no meu negócio. Preciso do sopro de Deus para me ajudar na escola, para me abrir a mente, dar-me entendimento. Preciso do sopro de Deus para ter saúde, aleluia, e quando ele soprar vai sair todo o mal, toda a enfermidade, quando ele agir na minha vida, é isso que nós precisamos. Isaías 53 fala que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e carregou e pagou, né, com as nossas enfermidades. Ele perdoou tudo, até o nosso pecado foi perdoado, foi pago, quitado, consumado. Mas Isaías 53, versículo 1, o versículo 4 em diante é o que eu citei agora, mas o versículo 1 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Quem acredita? Então a maior dificuldade é acreditar. E Deus está esperando que nós acreditamos. Você precisa acreditar e eu também. Ele é poderoso. Ele vai resolver isso, não precisa. Ele não vai fazer força demais para resolver o seu problema. Ele não vai suar como eu estou suado agora para resolver o seu problema. Na maior tranquilidade, ele tem o domínio de tudo, ele pode fazer qualquer coisa imediatamente, no abrir e fechar de olhos, no estalar de dedos, ele pode resolver aquele problema antigo, aquilo que parecia impossível. Tem um hino do Voz da Verdade que diz: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, mas tem, é possível, Jesus resolve. Um sopro, resolveu o problema, aleluia, glória a Deus. E olha, outra vez o Moisés, o Senhor mandou: Moisés, segue esse caminho. Ele seguiu, chegou lá, ele ficou perto de 2 montes, e na frente o Mar Vermelho, e atrás vinha Faraó com o exército. E agora, Senhor? E agora, Senhor? Irmãos, tem hora na nossa vida que parece que está tudo sem saída. Parece que nós estamos num beco sem saída. Parece que está tudo fechado. E o mais improvável ainda está à frente. Porque subir no monte até que ainda dá. Mas atravessar o Mar Vermelho. E se eu ler com você, olha bem. Se eu ler com você lá em Êxodo, vamos lá para Êxodo, olha bem, aleluia. Êxodo 14, olha bem o versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou em seco, e as águas foram partidas.
Deus resolveu uma impossibilidade, uma dificuldade, novamente com o vento. Um vento soprando ali, soprou aquela noite e foi secando aquela areia que estava molhada, ficou sequinha e as águas partiram e ficou uma muralha de água de um lado, uma muralha de água do outro, e no meio a areia sequinha, um vento. Olha o que Deus fez, e eu ainda acredito que Ele é poderoso para realizar ainda hoje, porque Ele não mudou e o tempo não fez Ele perder poder. O salmista falou em Salmo 37, 25, eu fui moço, passado, agora sou velho. Você vê que ele falou assim, olha, o tempo me fez perder a força, o vigor, agora eu me tornei velho. Eu fui um dia moço, um dia eu fui jovem, eu também. E você, muitos que me ouvem agora, pode também falar assim, um dia, né, 15 anos atrás, 20 anos atrás, aquela força que eu tinha 30 anos atrás, aquela disposição, eu fui. Então você perdeu o quê? Força, vigor, né? Mas o Senhor é o mesmo, Ele não perdeu, Ele não perde força, vigor, condições, capacidade de agir. Ele ainda é todo poderoso, todo, aleluia, todo poderoso. Outra vez ele resolveu com o vento. Irmão, coisa da natureza. Olha bem, ele resolve as coisas daqui humano, usando a própria criação. Você vê como é que ele é todo poderoso. Ele não precisou descer aqui e falar, eu vou lá correr, pegar na mão disso, eu vou lá trabalhar a noite toda. Só um vento. Vento, olha, irmãos, a criatura obedece o Criador. A criatura obedece o Criador. Só o homem é que não obedece. Mas a natureza, Deus dá uma ordem, ela faz. Deus fala, vento, faz isso, o vento faz. Vento, olha, abre, passa com força nesse mar e abre um caminho. Ele obedeceu. Vento, vai lá e pega todas as codornas que estão voando e traz para o meu povo. Obedeceu. Jonas foi jogado no mar. O Senhor conversou com um peixe lá nas profundezas. Falou assim, olha, levanta, mergulha, né, continue, vai lá em cima, lá tem uma isca. Engole essa isca, não morde, não mastigue, engole. Engoliu. Depois Deus falou com o peixe, põe para fora, vomita. Irmão, o peixe teve que fazer vômito, ânsia de vômito. O peixe teve que fazer aquela coisa para aquilo sair do seu estômago e lançar lá na praia. A criatura obedece o Criador. Mas Deus fala em Isaías 1:3. Olha aí. Olha o que diz a palavra de Deus. Isaías capítulo 1, versículo 3. Isaías. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Eu falo, meu povo não entende, não obedece. O animal obedece. Aqui ele falou, o boi conhece, o jumento também, mas o meu povo não. Então a dificuldade está no homem em acreditar que Deus é poderoso para realizar. E eu estou aqui para te mostrar isso. Para Deus tudo é possível. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Numa noite o povo estava em grande aperto. Lá em Isaías 37, 26, sabe, a cidade estava cercada. O Senhor enviou um anjo de noite, e o anjo eliminou, acabou com o exército assírio. Quando o povo levantou de manhã, quando foram olhar,
o exército todo morto. Eles não lançaram uma pedra sobre o povo de Deus. Então Deus resolveu aquele negócio numa noite. Por isso que o salmista fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É a palavra de Deus. Aleluia. 1 Reis 20, 29 e 30. 1 Reis 20, 29 e 30. O rei de Israel vai e consegue ferir 100.000 soldados. 1 Reis 20, 29 e 30. Ele fere 100.000 soldados inimigos. 27.000 que sobrou, sai correndo. Quando chega perto da cidade chamada Afeca, os muros daquela cidade caem sobre 27.000 e elimina tudo. 1 Reis 20, 29 e 30. Irmãos, Deus não precisa, olha, é só ele fazer tremer a terra. 27.000 pessoas, aquela muralha da cidade toda, né? Um terremoto ali, caiu tudo sobre 27.000 que estava fugindo. Deus, olha como que Deus ajuda, Deus usa a natureza, Deus usa tudo para ajudar aqueles que confiam nele. Agora eu pergunto, eu fico me questionando, eu estava questionando, lendo a palavra de Deus, fazendo esse estudo para poder ministrar nessa manhã na escola dominical. Por que eu e você, o mundo tem dificuldade em acreditar nisso? Por que nós ficamos assim? Deus fez, Deus fez. Mas quando vem a ansiedade, a dificuldade, o problema sobre nós, por que nós choramos? Por que nós ficamos desesperados? Se Deus fez tudo isso e resolveu tudo isso de uma maneira muito fácil. O impossível ele resolveu com facilidade. Aquilo que é impossível é só até Deus chegar e agir. Aí você vai ver, era possível. Então impossibilidade é até Deus não agir. Porque quando ele age, tudo é possível. Tudo é possível. Aleluia. Como eu disse, Deus nada pega o Senhor desprevenido e Deus está sempre atento. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego falaram assim, nós não vamos ajoelhar diante da imagem, Deus gostou daquilo. Porque o primeiro mandamento é, não farás para ti imagem de escultura. Não te ajoelharás a elas e nem a elas prestará culto. Você não pode adorar uma imagem de escultura. E então Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram em pé. Quando todos ajoelharam, eles falaram assim, nós não vamos ajoelhar. O rei falou, não vai não? Aquece a fornalha 7 vezes mais. Põe mais fogo, põe mais lenha. E eles colocaram. Pega esses 3 homens e jogue lá dentro, eu quero ver. Qual é o Deus que vai tirá-los da fornalha, que vai livrá-los do fogo? Quero ver. Não vai adorar o meu Deus, não? Que está ali em pé, não? Então quero ver quem vai te ajudar. Deus gosta dessas coisas. Deus gosta de agir para aqueles que confiam nele. Deus gosta de agir na vida daqueles que confiam, que acreditam nele. Você acredita, você confia no Senhor. Deus tem prazer em te ajudar e vai te ajudar nesse domingo, nesse 16 de agosto. No meio dessa pandemia, você vai ver o poder de Deus, a mão de Deus, aí o impossível saindo, o impossível pedindo para sair, o impossível correndo, o impossível saindo fora e o Senhor vindo agir. Você vai ver que é possível, é possível, é possível. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Um homem trouxe o seu filho endemoniado e os discípulos não puderam curar. E ele falou, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós e nos ajuda. Jesus falou assim, voltou a pergunta para ele, falou assim, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. E eu me direciono a você nessa manhã e aponto para mim também. Tudo é possível ao que crê. Porque se você pode crer, Deus pode fazer. E muito mais. Aleluia.
Se você pode crer, você está acreditando que Deus pode fazer. Aleluia, aleluia. Então, Deus pode fazer. Então, quando pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego e os soldados vieram com força, irmão, quando você pega uma pessoa para prender, quando um policial pega para prender, vocês sabem como é que é. Imagina lá ainda para jogar no fogo, para matar. Então eles pegaram, juntaram aquilo e jogaram lá dentro do fogo. Mas para jogar eles tiveram que chegar perto da boca da fornalha. Quando eles chegaram lá, as labaredas, e aquilo estava tão quente, 7 vezes mais, que aquele calor pegou nos soldados e eles morreram. Está escrito em Daniel 3. Daniel capítulo 3. Mas quando lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego, sabe o que Deus fez? Tirou o calor. Ah, que maravilha. Deus, o fogo não queimava. Tinha labaredas. Devia funcionar igual um vento, né? Mas não queimava. Que coisa maravilhosa. Agora, o que é isso? Nós temos que ficar atentos à palavra de Deus. Irmãos, Deus falou com Moisés. Espera aí, Moisés, você está achando que a minha palavra não vai cumprir? É isso? Você vai ver se a minha palavra se cumpre ou não. Isaías 43, versículo 2, tinha uma profecia sobre isso. E aqueles jovens se encaixaram nessa profecia, que era a palavra de Deus. Irmãos, se você confiar na palavra de Deus, essa palavra vai agir imediatamente, porque ela é de Deus. Olha o que diz Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão, não vão te afundar. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Diga aí bem alto, não te queimarás. Eu vou falar e você repete. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Era a palavra, a promessa, a profecia. Quando passares pela luta, terás vitória em nome de Jesus. Na doença, vitória, saúde em nome de Jesus. Palavra de Deus, palavra de Deus. Então, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 2. É a palavra de Deus e ela é poderosa. Então, quando lançaram-nos dentro da fornalha, não queimou. O fogo não queimou. Não tinha poder para queimar por causa da palavra de Deus. Quando passares pelo fogo, ainda mais naquela situação, dando testemunho do Senhor, falando assim: nós só adoramos o Senhor, Deus Todo-Poderoso de Israel, não prostramos diante de outras imagens, de outra escultura, nada, nada, nada. Oh, como que Deus gostou daquilo. Falou assim: a minha palavra vai funcionar agora, E eles foram caminhando com ele para jogar no fogo. Isaías 43, 2 vai funcionar agora. Isaías 43, 2, pum, funcionou. Aleluia. Não queimou. Fogo não ardeu. Nenhum cabelo. Você pode ler lá em Daniel 3 que o rei vai olhar. Não tinha cheiro de queimado. Irmão, se você ficar perto de fumaça, aquilo impregna no seu corpo, no seu cabelo, na sua roupa. Depois você cheira, está todo com cheiro de fumaça, de fogo, e eles foram lançados. Não sei se você já viu uma caldeira, eu já vi caldeira, já cheguei perto de caldeira. Caldeira é terrível calor, lá é brasa viva. E eles andaram sobre brasas vivas, não queimou. Deus é o mesmo, o Senhor é o mesmo, aleluia, não queimou. Não queimou. Aleluia. Glória a Deus. Como que o Senhor faz isso? Como? Ele fala, a criatura obedece, o vento obedece, o fogo obedece, o peixe obedece. Como é que é isso? E agora ele fala, e nós duvidamos.
Nós ouvimos uma mensagem como essa que para mim é edificadora, edificante, transformadora. Isso move o meu coração, minha alma, eu fico até com vergonha, porque nós precisamos acreditar mais, crer mais na palavra do Senhor. E agora as coisas obedecem ao Senhor, é só Ele falar, só Ele falar. Tudo obedece, menos o homem. No Salmo 81, o Senhor fala assim: ah, se o meu povo tivesse ouvido. Isaías 81, eu vou ler com os irmãos, desculpe, Salmos 81. Olha bem o que diz a palavra de Deus. Que palavra maravilhosa, versículo 10. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Abre a sua boca. E Deus falou assim: eu vou encher. Eu pedi ao Senhor, eu estou abrindo a minha boca aqui, Deus está me enchendo com versículos da palavra de Deus. Então eu estou abrindo a boca e Deus está enchendo, está falando com você. Abre bem a sua boca e eu a encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, versículo 11. O meu povo não quis ouvir a minha voz. O meu povo não me quis. O Senhor está lamentando aqui, e é lamentável a situação do mundo hoje. Versículo 12. Pelo que eu os entreguei aos desejos de seus corações, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Então a pessoa fala assim: ah, não vai fazer, não vai acontecer, é o desejo do seu coração, é um conselho humano, não vai dar certo. Ah, não vai mais na igreja, não vai mais com esse povo, fique em casa, procura outro recurso, procura um médico, vai no macumbeiro, vai no tarô, vai naquele que lê a mão. Isso é conselhos do homem. Deus falou assim: então já que é assim, então eu estou deixando eles para lá. Mas olha o versículo 13, é uma admiração, é aquele lamento. Olha o que Deus diz: ah, é um lamento, ah, é uma dor. É quando uma pessoa fala em relação do outro: ah, meu Deus. Olha o que o Senhor fala: ah, é uma exclamação aí. Se o meu povo me tivesse ouvido, ah, se Israel andasse nos meus caminhos, ah, é um lamento. Versículo 14, em breve eu abateria os seus inimigos. Ah, o lamento é esse, irmãos. Se eles tivessem me ouvido, eu teria destruído, acabado com os inimigos deles. Mas eles não me deram ouvido, é por isso que eles sofrem. É por isso que eles são levados cativos. Ah, se eles tivessem me ouvido, eu teria destruído os inimigos deles. Mas eles não me dão crédito, não me procuram, não acreditam em mim. E voltaria a minha mão contra os seus adversários. Se eles tivessem me ouvido, se eles tivessem dado crédito, se tivessem acreditado, eu teria batido os inimigos deles. Irmãos, isso serve para você? Quem está me ouvindo agora? Ah, quanta luta! Aleluia! O versículo 16. Ah, se eles tivessem me ouvido, e eu os sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel saído da rocha. Era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra fecunda, uma terra próspera, abundante. Se eles me tivessem ouvido, as coisas seriam diferentes. Se eles tivessem acreditado, confiado em mim. Ah, é um lamento de Deus. Ah, aleluia. Glória a Deus. E eu, para terminar nessa manhã, eu gostaria de ler com os irmãos Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6.
Jesus começa o seu ministério e volta à sua cidade de Nazaré. Marcos capítulo 6. Leia comigo. Olha que coisa maravilhosa. Marcos 6. Coisa maravilhosa. Aleluia. Acharam aí? Então ele voltou, chegando no sábado, versículo 2. Começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E que como se fazem tais maravilhas por suas mãos? O que aconteceu com ele? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se dele. E Jesus dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e a sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Olha bem, e não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Versículo 6. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu todas as aldeias vizinhas ensinando. Irmãos, ele chegou na sua casa, na sua pátria, na sua cidade, no meio dos seus, e eles duvidaram. Aí ele não pôde, olha bem, a dúvida, a incredulidade impediu que ele agisse. Eu não disse que o nosso maior desafio, a nossa maior, vamos dizer, né? Claro, o grande desafio, a nossa maior necessidade é acreditar. A maior dúvida que paira no meio do povo é a palavra, crer na totalidade da palavra. O grande desafio nosso é acreditar, é crer. Jesus falou para Marta, no Evangelho de João 11, quando ele falou assim: o seu irmão dorme, e ele falou assim: ele há de ressuscitar. Ela falou: sim, Senhor, eu creio que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu isto? Você crê nisso? Então, irmãos, crê nisto. O irmão que está me ouvindo agora, crê que o Senhor pode fazer qualquer coisa? Eu preciso acreditar. Você precisa acreditar. Que Ele tem poder para ressuscitar o morto, para curar o enfermo, fazer o paralítico andar, o cego ver. Eu e você, nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar. Aleluia. Sabe por quê? Porque se eu e você não acreditar, nós vamos ficar de fora. Meu Deus do céu, o que é isso, pastor? É verdade. Se eu e você não acreditarmos, ficaremos de fora. Daremos lugar para outros que acreditam prosseguir o caminho. Seremos colocados de fora, à parte. Não vamos ver a glória de Deus. Jesus falou assim: Ele há de ressurgir. Ele vai ressuscitar. Marta falou: sim, na ressurreição do último dia. Ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, verá. Crês tu isto? E ele fala assim: eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Se crê, verá a glória de Deus. Em outras palavras, quem não crê, não verá. Aqui Marcos mesmo 5, e eu termino agora, nós vamos orar. Marcos 5, a última leitura que nós vamos fazer. Jesus vai na casa de Jairo. A filha dele morreu. E Jairo busca Jesus. Quando Jesus chega lá, Marcos 5, 39, o povo pranteava, e entrando disse-lhes: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Irmãos,
para Jesus, quem morreu dorme. É só acordar. Só mexer. Opa, oi, acorda, acorda. Só isso. Para mim e você, nunca mais veremos. Para mim e você, acabou. Daqui a pouco vai enterrar, acabou. Para Jesus, ele dorme. Só fazer assim. Oi, ele levanta. Por isso que ele falou assim, Lázaro, às vezes você fala, tem pessoas que têm um sono leve, não tem? Qualquer mexida, qualquer ruído, ele acorda. Então tem pessoas que chamassem e falam assim, Jorge, a Olinda, João, Maria, tem pessoas só chamar ele acorda. Jesus falou, Lázaro, ele acordou. Levanta, vem para fora. Só isso. Uma palavra. Lázaro, pronto, acordou. Agora, quando ele chegou na casa de Jairo, ele falou assim, olha, não precisa chorar, tinha muita gente chorando, ela dorme. O que aconteceu? Versículo 40, e riram-se dele. Eles falaram assim, ó, coitado, ele chegou agora, não sabe que ela já deu o último suspiro, que ela já morreu, já está esfriando, coitado, ele não sabe. Riram-se dele. Porém, ele, tendo-lhes feito sair, olha, duvida? Vocês estão duvidando? Então sai. Por isso que eu disse, quem não crê vai ser colocado à parte. Riram-se dele, então ele, tendo-os feito sair, então sai, me dá licença aí, ó, vocês que riram, vocês que duvidam, me dá licença, foi tirando as pessoas, colocaram lá fora, fechou a porta. E os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Então, entrou ele, Pedro, Tiago e João, a mãe Jairo, a mãe da menina e Jairo, o pai. Somente 6 pessoas que acreditavam. Os que não acreditavam ficaram lá fora, fecharam a porta. Irmãos, eu e você precisamos acreditar para estar dentro. Oh, aleluia! Acreditar para estar dentro. Acreditar para ficar com Jesus. Acreditar para ser testemunha viva, ocular. Por isso que Jesus mandou os discípulos serem testemunhas, Atos 1 e 8, mas recebereis poder, porque virá sobre vocês o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. É porque eles viram tantas coisas, eles presenciaram tantas coisas, agora eles eram testemunhas. Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia, até os confins do mundo, chegou até a nós. Aí Jesus, então, versículo 41, tomando a menina pela mão, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E ela se levantou, e houve um espanto muito grande, ela se levantou, e Jesus mandou dar de comida para ela, e ela estava viva. Ele resolvia coisas difíceis de maneira fácil. Não tem impossibilidade. Vamos orar nessa manhã? O grande desafio é acreditar. A maior dificuldade que nós encontramos hoje é acreditar. Então vamos orar nessa manhã, vamos acreditar e confiar. Senhor Jesus, eu oro nessa manhã, juntamente com todos os que me ouvem, que eles possam acreditar, confiar no Senhor. Aleluia. O Senhor não sua, não derrama um suor para resolver as coisas impossíveis da humanidade. O Senhor resolve tudo. Então, nessa manhã, que todos os irmãos cresçam na fé, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos acreditar mais e mais e mais e mais, em nome do Senhor Jesus. Confie no Senhor, espera no Senhor, aleluia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, todos vocês que participaram conosco nessa manhã, que você cresça, confie no Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser. Olha, Ele resolve coisas difíceis de maneira fácil.